Muito bem, nós vamos dar início agora ao estudo dos dentes inferiores posteriores, iniciando então pelos premolares inferiores. O primeiro premolar inferior, se nós olharmos pela vista vestibular, nós vamos ver que ele é bastante semelhante com o canino inferior. Então eles guardam assim uma certa semelhança. Então nós temos aqui nessa figura o primeiro premolar inferior e aqui o segundo premolar inferior. Vejam que o primeiro premolar inferior ele é menor que o segundo pré, que é mais volumoso. Então o primeiro premolar inferior ele tem assim uma certa semelhança com o dente canino inferior. É um dente bilateralmente simétrico, com a cúspide situada sobre o longo eixo do dente. Então nós temos aqui a cúspide do primeiro premolar inferior, que está situada sobre o longo eixo do dente, como nós podemos verificar aqui nessa figura. O que equivale a dizer que os segmentos mesial e distal da aresta longitudinal são de mesmo tamanho. Não raramente há uma simetria, então o segmento mesial, que é esse segmento aqui, é um pouco menor e menos inclinado. Consequentemente, a ponta da cúspide se desvia para a mesial. Então nós estamos vendo aqui que a ponta da cúspide ela tem um pequeno desvio para aqui a mesial. Então o segmento mesial menor e o segmento distal maior. As áreas de contato mesial e distal estão em o mesmo nível. Então nós temos aqui as áreas de contato mesial e distal, estando então no mesmo nível. Ocasionalmente, a área de contato distal está em posição um pouco mais oclusal. Veja aqui que esta área de contato está mais próxima aqui da oclusal do dente do que a mesial, está um pouquinho abaixo aqui da oclusal. A face vestibular é uma face, apesar de convexa, é uma face lisa e inclinada para a lingual. Então, a gente olhando aqui nesta figura, nós podemos observar que esta face tem uma inclinação para a lingual. Olhando-se o dente aqui por lingual, nós vamos ver que esta face é bem menor do que a face vestibular, devido a uma acentuada convergência da face mesial e distal em direção linguocervical e as pequenas dimensões da cúspide lingual. Então, nós estamos vendo aqui que a cúspide vestibular ela é uma cúspide volumosa, ao passo que a cúspide lingual desse dente ela é pequena. E isso faz com que a face lingual deste dente seja pequena. O único acidente anatômico da face lingual é um pequeno sulco proveniente da fosseta mesial. Então nós temos aqui a fosseta mesial e aqui a fosseta distal. Então nós temos aqui, junto à fosseta mesial, um pequeno sulco ocluso lingual, que vai caracterizar então esta face lingual. Olhando-se o dente aqui pela face de contato, observe que o dente por mesial ou por distal nota-se uma forte convexidade da face vestibular. Então aqui, olha, na região mais cervical, ele tem assim uma forte convexidade para a vestibular. Sua inclinação para a lingual e a saliência do ser cervical, que é a bossa vestibular. Olhando-se então o dente pela sua face de contato, tanto mesial como distal, nós percebemos aqui uma forte convexidade aqui no terço cervical para a vestibular. Podemos observar também que, se nós traçarmos aqui um longo eixo na face proximal, tanto mesial como distal, a ponta da cúspide vestibular
ela coincide com um longo eixo do dente. Então ela termina aqui na porção apical do dente. Então nós temos aqui uma outra figura mostrando então o primeiro premolar inferior pela sua vista proximal. Vejam, aqui na região vestibular, que ele apresenta aqui no terço cervical uma forte convexidade. É a bossa vestibular. E aqui na coroa, aqui na parte vestibular, vejam que ela se inclina para a lingual, o que não ocorre com os pré-molares superiores. Então existe uma inclinação bastante grande para a lingual. Nota-se aqui a cúspide lingual do primeiro premolar inferior, que é uma cúspide pequena, bem pequena, em relação aqui à cúspide vestibular. O segundo premolar inferior, ele tem aqui uma cúspide lingual quase de igual tamanho que a vestibular, um pouco menor que a vestibular. Ele apresenta aqui também uma convexidade para vestibular e também uma inclinação da sua face vestibular voltada para a lingual. Olhando-se o dente por oclusal, então nós temos aqui um polo maior vestibular e um polo menor voltado aqui para a lingual. As bordas mesial e distal convergem para a lingual. Então nós temos aqui a borda mesial e aqui a borda distal convergindo para a lingual. A cúspide vestibular domina a face oclusal. Veja que ela é bem maior. O vértice se encontra no centro desta face e os segmentos mesial e distal da cúspide são retos, sem formar ângulos. A cúspide vestibular e lingual são quase sempre unidas. Então nós temos aqui a cúspide vestibular e a cúspide lingual, que são unidas aqui por uma ponte de esmalte, como ocorre no primeiro molar superior. Então nós temos aqui uma ponte de esmalte unindo a cúspide vestibular à cúspide lingual, que limita de cada lado uma fosseta. Então nós temos aqui uma fosseta distal maior e uma fosseta mesial menor. Nota-se que a fosseta mesial maior, ela se volta mais para a lingual do que a fosseta mesial. Então a fosseta mesial, ela se desloca para a vestibular, que é esta daqui. Então a fosseta mesial se desloca para a vestibular e a fosseta distal, que é a maior, se desloca mais para a lingual. Então nós temos aí a face oclusal do canino inferior. Vejam que o sulco principal de direção mésio-distal, ele não é retilíneo, como ocorre nos pré-molares superiores. Vejam que esse sulco ele é curvilíneo nos prés inferiores. A raiz do primeiro premolar inferior, ela tem um achatamento mésio-distalmente. Em secção transversal, ela é oval. Sulcos longitudinais pouco profundos, então nós temos aqui o sulco longitudinal, no caso aqui o mesial, são poucos profundos e às vezes quase imperceptíveis. Então marco então a superfície mesial da raiz. Entretanto, entre 4 dentes apresenta um sulco mesial profundo em forma de fenda, que não raro promove até uma bifurcação aqui no terço apical do dente. Então nós estamos vendo aqui o primeiro premolar inferior, numa vista oclusal. Veja aqui a face vestibular, aqui a lingual. Então ele tem aqui uma cúspide vestibular maior,
mais volumosa que a cúspide lingual. Unindo a cúspide vestibular e a lingual, nós temos aqui uma ponte de esmalte. Com relação à inclinação desses dentes, numa vista vestíbulo lingual, ele tem uma inclinação de 3 graus. E no sentido mesodistal, uma inclinação de 5 graus. Nós temos aqui as dimensões do primeiro premolar inferior. Então, um tamanho máximo em torno de 27,5 milímetros, um comprimento médio em torno de 22,3 milímetros e aqui um comprimento mínimo de 17,5 milímetros. Nós temos aqui o primeiro premolar inferior, mostrando uma raiz única, uma porcentagem de 84,2%. Aqui uma raiz fusionada em 2,2%. Aqui apresentando uma bifurcação no terço apical em 2,8%, e ele pode ser trifurcado. Então ele pode ter uma trifurcação com 3 raízes, 3 canais em 10,6%. Na maioria das vezes, o primeiro premolar inferior tem uma única raiz. Número de canais. Então nós temos aqui um canal único em 66,6%, que é um canal mais ou menos amplo. Quando os sulcos longitudinais mesial e distal estão muito estrangulados, então formam-se 2 canais, um voltado para vestibular e um para lingual, em 31,3%, e 3 canais em 2,1%. Quando o dente tem 3 canais, 2 ficam localizados na porção vestibular. Então nós temos o mésio vestibular e o disto vestibular, e um canal lingual. Então nós temos aqui a cavidade pulpar do primeiro premolar inferior, uma cavidade bastante ampla, secção ovalar. Aqui um canal vestibular, um canal lingual, e quando ele tem aqui 3 canais, vejo que tem um canal mésio vestibular, um disto vestibular e aqui um canal lingual. Veja aqui a bifurcação que ocorre nos canais. O achatamento vestibular da raiz do primeiro premolar inferior pode determinar então 2 condutos, como a gente pode observar nessas figuras aqui. A localização da embocadura do conduto do primeiro premolar inferior. Então nós temos aqui a entrada do conduto, a abertura. Então se ele tem um canal, é um canal amplo. Se tiver 2 canais, um está localizado aqui na vestibular e um outro canal lingual. Se ele tiver 3 canais, nós temos aqui um canal mésio vestibular, aqui um canal disto vestibular e um canal lingual. Aqui estão as arestas, mesial e distal. Vejamos então o segundo premolar inferior. Vejam que o segundo premolar inferior, ele é mais volumoso que o primeiro premolar. Então a coroa deste dente é mais volumosa que a do primeiro premolar inferior. E notabiliza-se por possuir uma cúspide lingual de proporções maiores. Então nós vamos ver depois na figura que a cúspide lingual ela é maior que a cúspide lingual do primeiro premolar. As diferenças anatômicas desse dente entre as coroas dos prés inferiores são bem maiores do que a dos superiores. Então nós temos aqui a face vestibular,
deste dente, iniciando uma comparação com seu vizinho, que é este aqui. Então, essas faces são semelhantes, mas no segundo premolar inferior, a cúspide vestibular é menos pontiaguda. Veja que ela é mais arredondada que a do primeiro premolar inferior, que é mais pontiaguda, com sua aresta longitudinal mais horizontalizada. Então tem uma aresta mais na horizontal do que aqui, que são mais inclinadas. Tal como no primeiro premolar, a face vestibular inclina-se para a lingual, principalmente os seus terços médio e oclusal. Então nós vamos ver isso aqui numa figura vista por proximal. A face lingual, então, olhando esses dentes por proximal, nós vamos verificar então que a cúspide vestibular do segundo premolar inferior, ela é mais volumosa que a cúspide vestibular do primeiro premolar. Veja que a cúspide vestibular do segundo premolar inferior, ela é mais arredondada, ao passo que a cúspide vestibular do primeiro premolar inferior, ela é mais pontiaguda. As duas cúspides, tanto do primeiro como do segundo, se inclinam para a vestibular. E elas apresentam aqui no seu terço cervical a bossa vestibular. A cúspide lingual do segundo premolar inferior, ela é mais volumosa que a cúspide lingual do primeiro premolar inferior. E isso é uma característica muito importante. Então, o primeiro premolar inferior, ele tem uma cúspide lingual bem pequena em relação à vestibular. Então, é uma forma da gente distinguir, comparar ou fazer um diagnóstico entre o primeiro e o segundo premolar inferior. As faces de contato desses dentes, a face mesial ela é mais alta e mais larga, que é uma característica desse dente, com a cúspide lingual, que é proporcionalmente maior nesse dente. Então essa cúspide aqui é proporcionalmente maior nesse dente em relação ao primeiro premolar inferior. O verso da cúspide vestibular, ela é perpendicular ao longo eixo do dente. Aqui uma vista mesial e aqui uma vista distal. A face oclusal tem um contorno circular por causa das grandes dimensões da cúspide e da face lingual. Veja que tem um contorno aqui circular. Mesmo assim, as bordas mesial e distal, com as respectivas cristas marginais, tendem a convergir para a lingual, como está aqui. Os padrões morfológicos da face oclusal são muito variáveis e a combinação deles já permitiu catalogá-los em 242 formas diferentes. As duas formas gerais mais comuns são bicuspidada e a tricuspidada. Então nós temos aqui, olha, uma cúspide vestibular, aqui uma mesio-lingual e aqui uma disto-lingual. O segundo premolar inferior, uma vista lingual com duas cúspides. Então nós temos aqui a cúspide vestibular e aqui a cúspide lingual. E aqui uma vista lingual do segundo premolar inferior, quando ele apresenta-se com três cúspides, uma vestibular, uma cúspide mesiolingual e aqui uma cúspide disto-lingual. Nessa figura a gente está observando o dente por vestibular, aqui por lingual, uma vista proximal mesial. Veja aqui a bossa vestibular, a inclinação dele da cúspide vestibular para a lingual, aqui o sulco longitudinal mesial e aqui uma vista distal, apresentando assim as mesmas características desse dente. A raiz é aproximadamente cônica, então uma raiz cônica, ovalar, em secção transversal, com sulcos longitudinais muito
poucos pronunciados. Veja aqui que ele tem uma inclinação para a distal. Aqui também, olhando por lingual, aqui a raiz ela se inclina para o lado distal. Nós estamos vendo aqui um segundo premolar inferior bicuspidado. Então veja aqui a cúspide vestibular e aqui a cúspide lingual. Aqui a mesma coisa, vestibular e lingual. O segundo premolar inferior tricuspidado. Então nós estamos vendo aqui a cúspide vestibular e aqui o lado lingual, onde tem as cúspides linguais. Então, por oclusal, a gente pode observar aqui a cúspide vestibular, que é a maior, vindo a seguir a cúspide mesiolingual e depois aqui a cúspide distolingual. Tem aqui o sulco principal, que separa a cúspide vestibular das cúspides linguais. Aqui o sulco ocluso lingual, que separa as duas cúspides linguais. E aqui as cristas marginais, no caso aqui a crista mesial e aqui a crista distal. Acima nós temos o primeiro premolar inferior e embaixo aqui o segundo premolar inferior. Vejam que o primeiro premolar ele é menor em volume do que o segundo premolar. Aqui uma vista proximal desses dentes, todos tendo aqui na face vestibular uma inclinação paralingual, que é uma característica importante dos pré-molares inferiores. Aqui uma vista oclusal. Vejam que os primeiros prés inferiores têm aqui a ponte de esmalte unindo a cúspide vestibular à cúspide lingual. E os segundos pré-molares inferiores têm ou duas cúspides ou três cúspides. Veja aqui a cúspide vestibular, a mesiolingual e aqui a distolingual. Então, o segundo premolar inferior, ele se caracteriza por apresentar, às vezes, três cúspides. A inclinação do dente, do segundo premolar inferior, no sentido mesiodistal, é de 5 graus e no sentido vestíbulo-lingual é de 9 graus. Bom, aqui nós vamos fazer uma comparação entre os pré-molares superiores e inferiores. Então nós temos aqui o primeiro premolar superior com duas cúspides, o segundo premolar também com duas cúspides. O primeiro premolar superior ele é mais volumoso que o segundo premolar superior. Nos inferiores, o primeiro premolar inferior ele é menos volumoso que o segundo premolar inferior. Então o primeiro premolar inferior ele tem aqui a ponte de esmalte, o que não ocorre então com o segundo premolar inferior, que não apresenta ponte de esmalte. O segundo premolar inferior ele pode ter duas cúspides ou pode ter três cúspides. Então aqui nós temos a comparação entre os pré-superiores e inferiores. O primeiro premolar superior com uma cúspide vestibular maior que a cúspide lingual. O primeiro premolar inferior apresentando uma cúspide vestibular maior e uma lingual bem menor em relação à vestibular. E o segundo premolar inferior com as duas cúspides quase de igual comprimento, sendo a vestibular maior em comprimento que a lingual. Aqui um segundo premolar inferior visto por oclusal, então ele tem aqui uma cúspide vestibular e aqui uma cúspide lingual. Aqui um segundo premolar inferior quando ele é tricuspidado, vejo que tem aqui uma cúspide vestibular bem grande e duas cúspides linguais, a mesolingual e a distolingual, que é a menor das três. O sulco principal de forma curvilínea e o sulco ocluso-lingual, separando aqui as cúspides mesolingual da distolingual. A inclinação do segundo premolar inferior, a situação dele no arco dental, visto por proximal do sentido vestíbulo-lingual, é de 9 graus e visto por vestibular no sentido mesiodistal é de 5 graus.
ele tem um tamanho máximo de 27,5 milímetros, um médio de 22,3 milímetros e um tamanho mínimo de 17,5 milímetros. Aqui nós temos a cavidade pulpar deste dente, do segundo premolar, uma cavidade pulpar bastante ampla e o canal de secção aqui circular. Número de canais, ele tem um canal em 89,3% e dois canais em 10,7%. Então, sempre que nós formos fazer um tratamento de canal do segundo premolar, nós temos que fazer uma verificação se ele tem um conduto apenas ou se ele pode apresentar dois condutos, um vestibular e um lingual. Na maioria das vezes, ele tem um canal em 89,3%. O segundo premolar inferior, então nós temos aqui a característica da coroa e conduto. Então aqui nós temos esse dente, né, mostrando aqui a sua abertura de forma ovalar, duas cúspides e aqui com três cúspides. Nós temos aqui o aspecto radiográfico dos pré-molares inferiores bi e com trifurcação de raízes. Então nós temos aqui o segundo premolar inferior com uma bifurcação de raiz e aqui um segundo premolar inferior trifurcado com três raízes. E com isso nós encerramos então os pré-molares inferiores.